Olá pessoal, mais uma vez aqui. Tô com a capa aqui de proteção para o sol, né? A capa de profeta. Isso foi o desmascarador que falou isso. A minha mão fica no meio aqui do microfone, deixa eu colocar assim. Melhor, né? Então, mais uma vez aqui, pessoal. Olha só a paisagem. Cedinho do dia. Olha só. Vou procurar aqui um local de sombra para eu me sentar. Olha pessoal, os patinhos na água. Isso dá para ver? Ah, agora eles foram para dentro do mato. Porque tô com a câmera frontal e quando eu viro é ruim, né? Pra ficar trocando a câmera. Eles já se esconderam, não deu pra ver não. Acho que é pato selvagem, acho que é isso. Então estou aqui no campo de novo. Eu fico rodando assim porque a minha cadelinha fica passando aqui o guia nas minhas pernas e eu tenho que girar, que é mais fácil para desenrolar. Vamos caminhando. Esse local aqui é um pouco mais alto do que o restante dos locais, por isso tem uma visão assim muito ampla. Só um pouco, é um tanto plano, mas é um tanto mais alto, certo? A gente tá vindo pra cá, já cansa um pouco. Na volta não, na volta aí já é mais tranquilo. A gente percebe que na volta tá descendo já, né? Olha aí. Que o caminho que eu vinha seguindo. Que eu percorri. Um pouco mais pra frente. O canto dos teteus. Estou mais uma vez no mesmo local do último vídeo. Tirar aqui a capa de profeta e ficar no estilo monge. Então, pessoal, eu postei alguns vídeos ultimamente, assim ao ar livre aqui no campo, no mato, e eu recebi alguns comentários. Foi muito bom, gostei bastante dos comentários das pessoas. O comentário foi diversificado, porque eu saí muito assim daquela parte da análise textual, daquela crítica teológica, que é um tanto chato, cansativo, não é, pessoal? Eu falo assim porque eu sei que é, certo? Mas eu, eu faço aquelas análises textuais porque é interessante também a pessoa conhecer aquilo ali. Eu leio contos do livro Bíblia porque
é um livro mitológico que as pessoas têm como verdade, embora que essas mesmas pessoas nunca tenham lido. Não sabe o que está escrito lá, mas para elas é verdade absoluta. Só a religião para causar esse tipo de alucinação. Como que você pode dizer que uma história é verdadeira, é verídica, se você nem leu ela, se você nem a conhece? Só a religião para trazer esse tipo de coisa. Aí sim, eu recebi vários comentários. Eu não vou ler todos porque eu gosto de trazer uma boa reflexão, conversar bastante a respeito do comentário. Então, vocês podem comentar à vontade, eu vou ler os comentários de vocês e vou trazer alguns, certo? Vou comentar sobre alguns, mas eu leio todos os comentários, deixo o coraçãozinho e também muitas vezes eu respondo lá no próprio local de comentários do canal, certo? Do YouTube, lá do vídeo. Então eu dou atenção a todos os comentários, embora que eu não traga os comentários aqui, falando assim, né? Narrando aqui os comentários. Mas hoje eu vou narrar mais um comentário no meu vídeo de ontem. Qual o sentido da vida? É interessante porque esse tema é algo pertinente desde que o ser humano existe como um ser parcialmente racional, que o ser humano se preocupa com o sentido da vida. Qual o sentido da vida, afinal? Embora tenha as religiões e as pessoas digam que creem em seus deuses e que o sentido da vida é adorar seus deuses, essas pessoas, no fundo, elas sabem que estão mentindo para elas mesmas. Elas não acreditam nisso, porque não é algo que complete, não é algo que preencha essa pergunta, não é algo que preencha essa curiosidade do ser humano. A pessoa sabe disso, ela tem consciência disso. Portanto, quando a pessoa diz que o sentido da vida é adorar o Deus dela, ela não está nada mais do que tentando alimentar a própria necessidade. Necessidade é essa que foi colocada pela religiosidade. E eu vou trazer alguns comentários hoje aqui. Hoje eu não vou ler só um, vou ler mais. E eu já tirei a foto aqui no aparelho, porque eu tenho alguns comentários que são um pouco mais longos. Aí para eu escrever no papel é mais cansativo para mim. Toma mais um pouco de tempo. Mas sim, eu vou ler um comentário aqui. O comentário é da Sensata. Sensata também é inscrita no meu canal e está sempre comentando em meus vídeos. E ela comentou assim: quem não nasce, não sofre. Entre aspas. Isso foi porque eu falei isso no outro vídeo, certo? Essas foram as minhas palavras, por isso que ela colocou aqui entre aspas. Aí ela disse assim: é exatamente isso. Meu filho, que se foi há 2 anos e 8 meses e 3 dias, passou por muitos momentos difíceis, mas era alegre, amoroso, trabalhador e muito mais, muito sonhador. Teve filhos, hoje um com 10 e o outro com 7 anos. O aparelho fica apagando aqui a tela. Um com 10 e um com 7 anos de idade. O mais novo, quando completou 5 anos, perdeu o pai, no dia 20/7/2022. Aniversário dele. Meu filho, com apenas 29 anos de idade, sofreu um acidente de moto e não resistiu. Um buraco na pista por conta de irresponsáveis tirou a vida dele, que era muito responsável na direção. Um dia antes, 19/7, foi feito um pedido para que o buraco fosse fechado, porque um motociclista havia se acidentado. Eu e meu outro filho e filha e meus netos esperando com uma festa preparada. E chegou a pior notícia de nossas vidas. Então, depois disso, eu somente sobrevivo.
porque tenho os outros filhos e netos que perderam o pai e terão que carregar esse vazio enquanto viverem. Uma realidade dolorosa. Realmente a pessoa deixa de existir. É somente em nossas lembranças que um dia também se apagarão. E para resumir, se tivesse esse pensamento antes, jamais colocaria um filho nesse mundo. Assim pensa minha filha, que já não pensava em ser mãe. E com essa tragédia hoje, com quase 29 anos, decidiu de vez a ideia de não procriar e acabou com um noivado de 5 anos por conta disso. A realidade é muito difícil e sim, na maioria dos momentos de nossas vidas é somente preocupações, estresses e por aí vai. Bom, esse comentário da Sensata é uma reflexão da vida e também um desabafo de um momento da vida em que ela está passando. Na verdade, ela não passou. Esse momento da vida dela ainda está acontecendo. Porque quem perde um parente, um ente querido, seja quem for, seja filho, esposa, marido, pai, mãe, alguém querido que a gente ama, que a gente gosta, a dor é até o fim da vida. Ela não passou por aquele momento, ela passa, né, até o fim da existência. Por final, ela fala aí uma reflexão, falando sobre as condições da vida e o complemento disso que ela está passando na vida. Ela relata também que a filha dela acabou com um noivado por conta disso. Bom, eu não sei se ela está falando que ela acabou com o noivado para não procriar, para não colocar filhos no mundo, ou se ela acabou porque não viu sentido no relacionamento. Mas muitas pessoas se relacionam, elas se juntam, se casam e resolvem não ter filhos. Eu, por exemplo, eu sou casado há 15 anos e não tenho filhos, eu não quero ter filhos. Então assim, eu me relacionei em questão de namoro, cheguei a me casar. Se caso um dia o meu casamento chegar ao fim, ou por algum motivo, por alguma questão, e eu continuar vivo, eu poderei sim me relacionar novamente, não vejo problema com isso, a minha pessoa, certo? Mas eu não quero realmente ter filhos, colocar filhos no mundo. Agora tem que ver se a outra pessoa também tem esse pensamento, se a outra pessoa também concorda com isso, certo? Porque se for o caso de não concordar, aí realmente é melhor não prosseguir, não seguir em frente, porque já é um empecilho para a felicidade do casal. Então, muito boa aí a reflexão de Sensata e o desabafo muito importante, muito interessante, o relato da vida. Meus pêsames por o seu sofrimento, pela situação que você está passando. Fico muito triste com isso, mas não há nada que eu possa fazer, né? Não há nada que eu possa fazer para mudar esta situação. Nem mesmo você também pode fazer. Só nos resta aceitar e conviver com isso. Até que chegue o momento que a gente também deixe de existir. Então, muito obrigado por seu comentário, Sensata. Maravilhoso comentário, gostei bastante. E ela escreve novamente e diz assim: RC, faça mais vídeos e continue trazendo conteúdos. Meu neto de 10 anos gosta de você e te chama de Megamente. Coloca duas carinhas de risos. O menino me chama de Megamente, o menino já está me colocando apelidos. Tá vendo? É por isso que eu não quero que reproduzam, né? Que coloquem meninos aí.
É brincadeira, o motivo não é esse, né? Deixa eu ver, tem outro comentário aqui. Tirei a foto no celular e fica bem pequeno e eu não consigo girar isso aqui. Vamos ver se eu consigo aqui ler, né? Tá bem pequeno, mas vamos lá. O comentário também aqui é de Shout na Laura. Shout na Laura. É um nome só, um nome só. Como ter vontade de viver sabendo que o trajeto final da vida é o túmulo? Por isso criaram a religião. Muitos religiosos não aguentariam a verdade da vida e se matariam. Esse comentário, ele traz uma reflexão a respeito do meu vídeo de ontem, né? Que eu falei, né, sobre qual o sentido da vida, recebi vários comentários. E eu disse que a própria pessoa é que dá sentido à vida. E também outras pessoas também realçaram isso no comentário, nos comentários. E ela está falando aqui sobre a questão da religião, que muitos religiosos se matariam se eles realmente negassem a religiosidade, se eles aceitassem que não existe um Deus, não existe uma divindade. A cachorra. Que não existe uma divindade para trazer para ele uma vida eterna, um paraíso onde vai compensar as mazelas deste mundo. Agora, eu penso assim, minha amiga, eu suponho que seja uma mulher. Eu penso assim, que essa condição realmente você está certa. Porque muitos religiosos, eles não conseguem realmente soltar a ideia religiosa de que existe um Deus e de que esse Deus ele está provendo um lugar maravilhoso para essas pessoas viverem. Porque muitos religiosos eles dizem assim, peraí, como assim não existe paraíso, não existe Deus, não existe vida após a morte, então é só isso aqui? Viveu e acabou? Não tem condição. Não é isso não. Não tem condição não, vocês estão doidos, vocês são loucos, né? O religioso ele diz assim, vocês são loucos, não tem condição de ser só isso aqui e acabou. Então, realmente, eu vou chamar de Laura, né? O seu nome aí de perfil é bem exótico, né? Vou te chamar de Laura, o final do seu nome. Então, Laura, eu concordo com você que realmente os crentes eles necessitam, os religiosos eles necessitam desse placebo na vida dele, desse auto-engano. Então ele mente para si mesmo, porque ele sabe também que está mentindo, ele não acredita nisso de verdade, mas ele sente a necessidade de reproduzir isso em palavras e dizer que realmente acredita nisso. E fingir que acredita e continuar assim com esse engano para sobreviver às dificuldades da vida. Agora, eu penso assim também, que eles vivem nessa condição por causa da doutrinação infantil. Porque se não fosse a doutrinação infantil, se eles não tivessem recebido essa doutrinação religiosa, eles aceitariam a vida. Eles pensariam de outras formas. Eles fariam como eu faço. Eu tento compreender, embora que seja difícil, certo? É bem difícil compreender isso aqui. Ainda não consegui compreender com exatidão, mas eu me esforço. Eu tento aceitar. Aceitar, afinal de contas, nós estamos aqui. Então eu tento aceitar a condição da vida, né? Que não tem o que fazer. É como o relato aí da sensata. O que é que ela vai fazer? Qualquer coisa que ela fizer não muda o fato. Ele continua sendo o que ele é. Por isso, eu sempre falo, não adianta você acreditar nisso, acreditar naquilo. A realidade ela não muda, ela é a mesma. A realidade não pode ser mudada. E esse relato da sensata, esse desabafo, ele traduz essas palavras muito bem. Que não importa no que você crê, a realidade não pode ser mudada. Se a sensata pudesse mudar a realidade que ela vive, deste fato, deste caso, ela não mudaria? É claro que mudaria, pessoal. É claro que mudaria.
Agora, se ela fosse uma religiosa ferrenha, uma católica ferrenha, uma evangélica ferrenha, mudaria, pessoal? Mudaria alguma coisa? Mudaria nada, pessoal. Tem religiosos vivendo situações muito pior do que a da sensata. Religiosos ferrenhos, pessoas que oram todos os dias. E não muda absolutamente nada. Então, muito obrigado, Laura, pelo seu comentário. Seu nome, deixa eu ler de novo seu nome aqui, né? Seu nome é Chautina Laura. Bom, vou ver outro comentário. O comentário de Wellington Fernandes Isidoro. Ele escreveu assim: o ser humano é o animal mais astuto que o Criador criou. Eva foi enganada pela mente carnal. Cobra não engana ninguém. Sistema religioso maldito. Na verdade, a Eva, ela é uma personagem. E nós não podemos interpretar fora do contexto da história aquilo que aconteceu lá, certo? É porque quando se trata desses assuntos, a gente realmente tenta usar o nosso raciocínio, né? Tenta ser mais racional. Porque como você mesmo está falando, não faz sentido cobra estar enganando pessoas, né? Dentro daquele mito, uma cobra fala e a cobra é mais inteligente do que o ser humano. Porque o ser humano ele era burro, né? Ele só começou a perceber que pelo menos que estava nu por causa da árvore do conhecimento que eles comeram. Nem isso eles tinham percebido. E a cobra já sabia, né? A cobra era mais esperta. Aí imagina que ali é um mundo à parte, né? Não é esse mundo aqui. É o mundo do Deus Javé, né? É o mundo do Javé, do Deus hebreu. Aquele mundo ali só existe ali, dentro daquela história. É igual a história do Senhor dos Anéis. Só existe lá dentro. Não existe fora. Mas eu compreendo o que você quer dizer. Levando para um contexto real, para uma história real, seria isso, né? A pessoa teria sido levada pela curiosidade e teria caído numa armadilha. Porque ali foi uma armadilha do Deus Javé. O Deus Javé fez uma armadilha para que acontecesse tudo isso. Agora, isso aí é uma história criada por pessoas que já estavam em um mundo cheio de sofrimento, cheio de dores, de erros, de irregularidades. E aí a pessoa pensou, não, eu vou criar uma história aqui que por que é que esse mundo está desse jeito aqui? Eu acho que quem criou isso aqui não criou desse jeito não. Ele criou para ser uma coisa bonita, ser uma coisa boa, mas eu vou criar uma história aqui para inventar como foi que isso ficou desse jeito. É legal, vou criar. Pronto. E ele criou a história e fez isso aí, pronto. Fez uma história com fábulas, que é histórias onde animais falam. Hoje em dia as fábulas, elas são muito usadas para o conteúdo infantil, onde os animais conversam com os seres humanos, interagem com os seres humanos. A história de Adão e Eva na Bíblia é uma fábula, onde animais conversam com seres humanos. Muito obrigado aí pelo seu comentário, Wellington. Então, muito obrigado a vocês pelos comentários no vídeo. Percebi que vocês gostaram bastante do assunto, gostaram bastante do modo de vídeo, assim, ao ar livre. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui, tá na luta, tá na vida, enquanto a gente, que é a cadelinha aqui, enquanto a gente tá vivo, tá, entre aspas, com saúde, então a gente tá na luta, né? A gente tá vivendo aqui. É isso aí. Dando uma voltinha aqui no campo.
Qualquer momento eu volto com as lives, pessoal. Farei as lives aí para analisar textos da Bíblia, ler histórias da Bíblia, discutir um assunto. Qualquer momento eu... A minha mão tá no meio aqui. Qualquer momento eu estarei de volta aí, tá bom? Novos vídeos, fiquem à vontade, podem comentar. Tem mais alguns comentários aí. Eu irei trazer aos poucos, trarei mais alguns comentários, tá bom? E é isso aí. Olha, pessoal, o Chique tá dando aqui uma frutinha. Olha, ele já tem várias flores. Depois eu vou vir aqui e vou comer fruta desse Chique, que é muito gostosa. Tá nascendo as flores. Aqui tem um, ali tem outro. Eu vou fazer mais vídeos aqui nesse local. E aí eu vou comer as frutas desse Chique. E aqui tem outro. A cachorra fica me rodando aqui. Calma aí, Renatinha. Bora entrar um pouco no mato aqui, bora lá. Ela quer ir pra dentro do mato. Ela quer ir atrás da raposa. Então vai fazer eu entrar nesse mato, Renata. Ah, Renata. Ó, tem mais aqui, mais Chique. Outro aqui, esse aqui é pequenininho. E eu vou comer fruta desse Chique. Se os pássaros não vierem comer antes que eu, mas eu vou comer umas e vou deixar outras para eles. Não vou comer tudo não, que os pássaros, eles gostam, eles precisam também, né? Tem bastante Chique aqui, pessoal. Olha, tem outro ali. Tem outro pequenininho aqui. O cachorro tá me levando pra dentro do mato. Tu vai se enganchar, Renato. Ei! Ai. Já enganchou. Não vai não, Renato. Ande. Ande. Ela quer ir pra colar dentro do mato. Só é mato aqui. Bora voltar, bora. Ande, bora. Anda, mulher. Chama da cachorra de mulher, né? Vamos. A gente trata a cachorra. Não vai pra aí. Não, tem que pegar aqui mais curto, senão ela vai enganchar nesses espinhos aqui. Vou pegar aqui no guia. Bora. Os animais gostam assim da natureza, a gente sai com eles assim. Os bichinhos, eles não gostam de estar só em casa não, pessoal. É bom assim quando a gente tem uns animaizinhos, a gente sair assim com eles. Se a gente tem a opção, se tiver assim próximo algum local assim, os bichinhos gostam de andar. É a natureza. Então, até nós, seres humanos, eu já vi relatos de várias pessoas assim, quando vão para cidades que não tem mais contato com a natureza, a pessoa se sente isolado, ela quer voltar um pouco para a natureza, quer voltar um pouco para um lugar de interior. Porque é bom, pessoal. Aqui ó, o ar ele é mais agradável de se respirar. Só tem mato aqui. Tem uns carros passando ali muito longe. É a Renatinha. Essa cadelinha, ela tem uma história. Essa cadelinha, quando eu contratei umas pessoas para fazer uns trabalhos para mim de construção. Aí essa, na verdade não essa, mas
uma outra cadelinha, duas na verdade, pretinhas, foram abandonadas lá próximo, certo? E aí elas comiam da comida que eu levava para os trabalhadores. Elas já ficavam lá, na hora que era o lanche dos trabalhadores, elas comiam lá. E já tinha um lago lá próximo e elas bebiam água também lá nesse lago. Aí uma se dissipou, pessoal. Ela não ficou mais lá, eu não sei o que houve. Pode ser que alguém tenha levado ou que ela tenha vindo a morrer também, pode ser, né? Aí a outra ficou comigo lá. Só que a bichinha ficava na rua. Porque era só um local lá que estava construindo. Tinha algumas casas por lá, certo? Mas ninguém ligava pra bichinha não. Tinha mais um outro cachorrinho lá na rua também, ninguém tava nem aí. Aí ela ficava por lá e sempre que os trabalhadores estavam lá, ela ia pra lá também. Aí com o tempo, ela teve duas cachorrinhas, que foi essa e uma marronzinha. Mas os vizinhos lá disseram que ela teve mais cachorros, é porque ela comeu os outros filhotes e ficou só essas duas. Isso as bichinhas ainda na rua. Aí então, bora Renatinha, chega lá, você bebe água limpinha, que essa água aí não tá limpa não. Aí então, uma das cachorrinhas, que é a marronzinha, ela foi atropelada. Provavelmente ela foi atropelada, porque lá tem uma estrada e passa lá próximo, a bichinha desapareceu e depois eu senti um mau cheiro por lá dentro do mato. Então provavelmente ela foi atropelada. Aí eu resolvi colocar uma coleirinha nessa daqui. Aí eu deixei ela lá na garagem da minha casa. Aí quem deu esse nome pra ela, na verdade pra mãe dela, foi o auxiliar de pedreiro que estava lá. Inclusive ele também já faleceu. E a mãe da cachorrinha também já faleceu. Aí em homenagem à mãe da cachorrinha e ao rapaz, o servente de pedreiro, o auxiliar de pedreiro, aí eu coloquei o nome dessa daqui de Renata, que é o mesmo nome que ele colocou nela, na outra, na mãe dela. E assim ela se chama Renata. Né, Renatinha? Então é isso aí, pessoal. Voltando aqui. Aí um local assim de interior, de mato. E é isso aí, a gente vai aproveitando a vida enquanto a gente está vivo, enquanto a gente pode caminhar, a gente caminha. E o que tem é isso aqui mesmo. Não adianta a pessoa querer ser melhor do que outros, no sentido de que a pessoa tem alguma condição financeira, alguma coisa. Tudo isso se acaba quando você morre. Ou quando você cai numa demência, numa decadência física. O que importa, né, pessoal? O que importa? A ganância, o que importa isso? Nada, né? Não importa nada. Eu considero que existem pessoas melhores que outras, mas é na questão da índole. Uma pessoa que a índole só é para praticar o mal, só é para fazer o mal, se divertir com o sofrimento alheio, não podemos nos comparar a essas pessoas. Nós somos melhores que elas. Nesse sentido aí. No sentido moral da coisa. Mas fora isso, bom, somos feitos da mesma matéria. O nosso final é o mesmo. É a inexistência. Não interessa se você morre espedaçado, queimado. Se morre, o corpo fica inteiro, vai ser enterrado, vai ser cremado, não importa. O final é o nada. Assim como nada era antes de nascermos. De volta pra casa. Dentro do mato. Vamos, Renatinha. Olha, pessoal, interessante esses fungos. Como é que a natureza cria padrões. Interessante isso.
Aí a pessoa quer dizer que tem um arquiteto, né, projetando tudo isso aí. Esse arquiteto não tinha mais o que fazer, hein? Tchau!